caráter se revela em tempo de provas. Vamos ver um pouquinho sobre isto. O caráter se revela em tempo de provas. E nós vamos ver circunstâncias que vieram sobre aquelas pessoas, mas elas eram capazes de receber exatamente o que estava acontecendo na vida delas naquele momento. Elas eram capazes de absorver a situação do momento, até que chegou a hora delas ter um encontro com Deus. Nós temos situações em que passamos, às vezes, por um longo tempo, e você sabe que isto passa a ser uma prova, uma luta, até que chega um momento que você tem um encontro, que Deus vem ao seu encontro e muda todo o quadro. E isto faz com que a gente possa, então, ter uma base firme e sólida de como Deus trabalhou em nossa vida. Quando se faz a pergunta, por que você é um cristão? Você tem que ter a resposta, por que você é um cristão? Não é uma coisa como você pertencer a um clube. Não, eu me ingressei naquele clube ali. Não, eu faço parte dessa ONG aqui. Isso não é isso a coisa. Quando Deus cruza o nosso caminho, é mediante uma situação, e você entende que aquilo está acontecendo para que Deus possa ter oportunidade de nos ajudar e de tratar conosco. Vamos observar alguns personagens da Bíblia, entre muitos, né? Vamos observar alguns deles. Então vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Pedro diz as Escrituras aqui começa o discurso de Pedro, depois de ter recebido o Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Nosso Deus e Pai, aqui um homem se põe em pé diante de uma multidão, está discursando uma passagem das Escrituras,
que tinha sido profetizado praticamente há 700 anos atrás. E aqui nós vemos, Senhor, Ele com convicção, com certeza, dizendo: o que vocês estão vendo não é uma coisa antiga, é novinha, está acontecendo agora. Faz quase 1000 anos que o profeta Joel falou, mas acontece exatamente agora, neste dia, neste tempo. O Senhor abriu o nosso entendimento para ouvir e para ver a sua palavra, que fora profetizada há quantos anos? Ó Deus, há 1000 anos no passado, há 2000 anos, há 3000 anos, como profetizou Judas, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares dos seus santos, falando de algo que está para acontecer, que é a vinda do Senhor para estabelecer na terra a nova Jerusalém. Pai, nesta noite nós pedimos que o Espírito do Senhor nos ajude. Nós clamamos por isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse discurso que nós acabamos de ouvir foi o que Joel disse, profeta Joel, tá? E Joel, ele profetizou 800 anos antes de Cristo, 850 anos, basicamente, e ele disse: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso é Joel falando, tá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que Pedro fez aqui foi só reportar o que o profeta Joel tinha profetizado. É quase na íntegra os dois textos, de Joel 2,28 e de Atos 2,14. Mas que eu quero, nesta noite, mostrar é que como que este homem podia, com tanta convicção, não era uma coisa secreta, não era uma reunião entre quatro paredes, era para o público, apontando para os judeus: o que vocês estão vendo é o que o profeta Joel falou. Então isso aqui não é um acontecimento religioso. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. Eles tinham tido a experiência agora, tá? Que nenhum profeta no passado tinha, que era receber o Espírito dentro deles. O impacto daquilo, eles falaram em várias línguas, idiomas, e os que estavam ouvindo eles, ouvia na língua da nação deles. Eles estavam falando normalmente, mas o que estava dando a tradução era o próprio Espírito, que passava para cada grego, ou seja, romano, quem quer que seja. Ali tinha todas as nações debaixo do céu,
tinha muitas línguas aí, eles ouviram todos em uma mesma língua. Essa foi a língua do dia de Pentecostes. Essa foi a mensagem que Deus está enviando a eles. Estava reportando-se as profecias, ou seja, o assim diz o Senhor que Joel tinha profetizado. E Pedro captou aquilo e disse: isso aqui é o que Joel disse. Ele voltou 830 anos no passado e disse: isso é o que Joel disse. Por isso é que aí, quando falou, e o sol se tornará negro, a lua em sangue, estava falando exatamente 2000 anos para frente, que estava falando exatamente dos dias da vinda do Senhor. E os dias da vinda do Senhor, a sua segunda vinda, o dia do Senhor deu início lá no rio Ohio. Lá no rio Ohio foi quando o profeta estava batizando a 17ª pessoa, que a luz desceu e a voz ecoou naquele lugar, dizendo: assim como João foi precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem, você terá uma mensagem que precursará a minha segunda vinda. Aquela luz que apareceu era o mesmo anjo do Senhor que apareceu para o irmão Branham toda a sua vida e que estava no deserto com o povo de Israel nos dias de Moisés. É o mesmo anjo do Senhor. Então o dia do Senhor começou exatamente quando o profeta, depois de muitos anos de silêncio, ele estava batizando aquele grupo em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor desceu para confirmar aquilo, o que Deus tinha realizado há 2000 anos praticamente no passado, em Atos 2:38, agora se repete lá no rio Ohio. Eu estou falando do cumprimento das Escrituras de 2000 anos, que está diante do povo agora. Escritura de 750 anos, que agora está diante do povo. Apenas é a mesma Escritura. O personagem é o mesmo. O personagem é Deus. O povo é um povo diferente, mas o personagem é o mesmo, a mensagem é a mesma mensagem que Deus enviou no dia de Pentecostes, aquela mensagem que fez aquela revolução na igreja. E nós lemos o livro de Atos, você vê o que Deus fazia através dos apóstolos aí no começo da igreja. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. O povo é um outro povo. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 11, verso 9, até uma escritura que você pode ter uma ideia dela a respeito, por que o Senhor falou aquilo, né? João 11, 9 diz assim, começando no 8, disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Escuta, qual é a mensagem que o Senhor estava passando? Olha, o Senhor está querendo voltar de onde nós saímos, e eles queriam te apedrejar lá, e quer voltar lá agora? Ele disse: não, o dia tem 12 horas. Há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele está dizendo assim: olha, escuta, o tempo passou. Hoje não é ontem. Hoje não é anteontem, esse mês não é o mês passado, esse ano não é o ano que passou. Ele está dizendo: olha, o dia tem 12 horas, e nós estamos fora de lá há mais de 12 horas. Então já passou.
A história é outra. A mente das pessoas que queriam nos apedrejar ontem, hoje elas não irão nos apedrejar mais. Tá? Por isso que o povo de Pentecostes era um povo de uma civilização que estava dando início no Evangelho, e essa é do fim. Mas o Deus, o Senhor, a palavra é a mesma, e repete a mesma Bíblia. Por isso que o profeta não foi entendido, que estava pregando o Evangelho que nunca envelhece, o Evangelho de 2000 anos, para uma civilização que está se modernizando cada dia. Mas a palavra é a mesma. Agora vamos pensar em trazer as pessoas para a palavra, como foi nos dias passados, adequar-se à palavra desta hora, deste momento. O que aconteceu lá em São Mateus, no capítulo 3, versículo 17, é a mesma cena, minha gente, que aconteceu no rio Ohio. Você quer ver? Mateus 3:17, eu creio que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Estou aqui. Rapidamente aqui. Jesus, o batismo dele aqui, Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Rio Jordão está em Israel, e o Rio Ohio está nos Estados Unidos. O Rio Jordão tinha judeu ao redor do rio, e no Rio Ohio tinha americanos. Mas a mesma palavra que veio para o judeu naquele dia, no Rio Jordão, é a mesma que veio no Rio Ohio. Tá? É por isso que falei que pessoas, elas recebem o Espírito, tá? Elas não percebem que elas estão contaminadas com o Espírito, só está vendo quem está do lado de fora, e se você falar com ela, ela não vai aceitar. Esse é o problema. Aonde ela arrumou aquilo, né? Aonde adquiriu aquilo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você pega esta passagem aqui, na primeira vinda, quando ele foi apresentado ao público, não foi? É exatamente aqui que o profeta apresentou o Messias ao público. E aqui no Rio Ohio, Deus está apresentando a mensagem que ele estava enviando ao mundo. Foi bem claro: olha, assim como João apresentou o Messias ao mundo, a sua mensagem vai trazer o Messias de volta ao mundo. A mesma voz do Rio Jordão é a mesma do Rio Ohio, tá? A mesma pomba que desceu no Jordão é a mesma estrela que desce no Rio Ohio. Estou dizendo de profecias, de passagens escriturísticas que aconteceram lá e que estão acontecendo aqui, que se repete aqui novamente. Se nós abrirmos o quadro para ver a situação, você percebe aquela viúva lá de 1 Reis 17, né?
aquela que Elias estava lá no rio, o Senhor colocou lá na margem do rio e disse: você fica aí, e até que a seca continua passando, porque o próprio Elias tinha chamado a seca. E as coisas foram ficando difíceis. E um dia o Senhor disse para Elias levantar do rio e ir na casa da viúva. Agora, quem trouxe a comida para a viúva era Elias. Agora, a questão era aquela mulher aceitar a condição de Elias ficar na casa dela. Aceitar a condição de fazer para o profeta o que ele pediu. Faça-me um pão para mim primeiro. Mas a história bíblica é que ela tinha apenas uma porção de farinha para fazer um pão só. E ele pede um para ele primeiro. Agora, a mulher, lógico, você tem que agora observar que aquela mulher, ela estava vivendo os dias mais difíceis que ela já tinha vivido em toda a história. Fome, não tinha que comer nem o que vestir. Foi numa circunstância como essa que Deus envia o profeta na casa dela. Tá? Eu podia ler o texto, mas eu creio que tem aqui, quer ver? Aqui, ó. Só um momentinho. É bom a gente ler e refletir sobre isso. Aqui, ó. Deus trabalha nas duas extremidades. Veja, Deus havia mostrado uma visão a Elias. Vacidade, porque eu ordenei não aos corvos desta vez para alimentar, mas ordenei uma viúva para te alimentar. Ó, eu ordenei que os corvos te alimentem. Mas agora eu quero dizer para você que agora é uma viúva que vai te alimentar. Veja a mudança do corvo para ser humano. Agora é uma viúva que vai te sustentar. E levou ao mais pobre, dos pobres. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Então vamos pensar assim, ó, só um pensamento, né? Esta viúva deve ser rica. Essa viúva deve ter muita comida guardada. Essa extrema seca que está acontecendo, ela deve ter muita coisa armazenada. Se o Senhor vai me enviar para lá, porque ela tem muito. Não é o que passa na cabeça das pessoas que Deus age assim? Mas Ele está mandando Elias para um lugar que não tem nada. Agora, a vida cristã, ou seja, fé é isso, gente. Fé é exatamente isso. Não é levar você aos recursos naturais, às fontes que estão jorrando águas cristalinas, aos celeiros repletos, mas chegar num tempo de escassez que não tem nada. Porque Deus, Ele quer mostrar que Ele pode fazer as coisas, que Ele pode criar, que Ele pode multiplicar. Tem uma multidão com fome, tem pães e peixes, então me dê aqui que eu vou matar a fome deles. Ó, acabou, não tem mais vinho na festa, então me traga água aqui que eu vou fazer essa água ser vinho. É isso, esse é o momento que estamos vivendo. Nós não temos que ajeitar nada, nós temos que crer.
Ou nós vivemos uma vida de fé, ou nós perecemos na hora que estamos vivendo. Ou nós cremos em Deus, ou a gente vai ficar ajeitando ali, ajeitando aqui. Olha, isso não me serve, aquilo me serve. Eu começo a escolher o que eu quero. Eu não tenho que escolher nada. Deus já escolheu. Eu tenho que só crer e olhar o que Deus está fazendo, Deus está realizando. Isso vem parar na sua mão, mas você precisa crer que Ele é provedor de tudo. Ele bate na casa da mulher, e a mulher sabe o que é? O que você tem aí? Eu tenho uma porção de farinha e de azeite só. Vou comer, fazer um bolo, comer, fechar a porta e vou esperar a morte. Opa, eu pensei que eu chegava numa casa que ia ter muita fartura, mas ela não tem nada. Mas Elias, ele tinha experiência com Deus. Elias conhecia o seu Deus. Elias falou em lugar do Senhor: diga, segundo a minha palavra, não vai chover, nem orvalho vai cair. Mas chega um momento que eu vou obedecer. Ela decidiu obedecer. Ela decidiu fazer o bolo para o velhinho no portão, sem questionar quem é o Senhor. Você vê como Deus está trabalhando com esta mulher? Como Deus está falando na alma dela. Ela não falou: você é o Elias, né? Que parou o céu para não chover e não cai mais orvalho. Você é o Elias que foi lá para o riacho de Quirite. Você é o Elias que os urubus têm te sustentado. Ela não sabia nada. Mas o espírito daquela mulher, o caráter daquela mulher, num tempo de escassez, prestes à morte, conectou com o espírito de Elias, daquele homem. Por isso, quando falamos, Deus abriu a palavra, amém, mas você está conectado com o mesmo Espírito que abriu a palavra para o irmão Branham? Ou nós estamos criando alguma coisa diferente para ser diferente? Não. A maneira que Deus tratou com o irmão Branham, Ele não vai tratar diferente conosco. A maneira que Deus revelou para o profeta a palavra, vai revelar para a sua noiva. Se Deus deu pão para o profeta, agora Ele dá pão para a noiva. O mesmo pão, a mesma comida que o irmão Branham recebeu do Senhor, a mesma palavra vem exatamente para a noiva. Não vai ser uma mensagem diferente, não vai ter uma revelação diferente, é a mesma. O que Ele pode fazer, o Senhor, é colocar mais poder nesta revelação, porque os dias que vivemos hoje são mais difíceis do que os dias do irmão Branham. Essa é a verdade. Agora, diz, ele levou o mais pobre dos pobres. Eu ordenei uma viúva que te sustente, e ela sequer tinha alimento suficiente na panela para si e seu filho viverem naquele dia. Mas eu ordenei isto, eu ordenei que uma viúva te sustente. Então não dependia nem da viúva. O Senhor disse: ela vai te sustentar. Se ela tinha comida ou não tinha, mas já tinha, isso já estava decretado, que a viúva ia sustentar Elias. Agora, quando Elias entrou na casa desta mulher, ela voltou para fazer o bolo para Elias, e ele disse: mulher, assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, não vai faltar. Quer dizer, até chover. Enquanto eu estiver aqui, vai ter comida nesta casa.
Enquanto o Espírito Santo estiver nesta igreja, terá comida nesta casa. Enquanto o Espírito Santo estiver ao seu redor, Ele vai te alimentar. Enquanto nós dermos ouvidos ao Espírito, Ele vai ter uma voz para falar conosco. Agora, o terrível é dar as costas para o Espírito. Como? Não, eu estou ouvindo, eu escuto tudo que o pastor prega, tá bom, mas agora escuta tudo, isso é ótimo, mas tem uma coisinha a mais: você guarda tudo. Aí que é importante. Os fariseus ouviam Jesus, mas não guardavam. Os denominacionais ouviam o irmão Branham, mas nunca fizeram o que o profeta ensinou. Mas a igreja desta hora, ela não está suposta a ser uma rebelde. A igreja desta hora não está suposta a razoar. O profeta ensinou isso foi lá em 63. Mas hoje é 2003, então é outra realidade, é uma vírgula, a realidade é a mesma. O mesmo Deus que discursou na boca de Pedro no Pentecostes, como nós lemos aqui, foi o mesmo Deus que falou através do profeta Joel: eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Nós estamos vivendo não num tempo de escassez, vivendo num tempo de alimento, de muita comida. A única igreja no mundo que tem uma despensa farta. O que você quiser, entra na despensa de Deus, e você vai lá. Você quer saber sobre o casamento? Quer saber sobre isso? O que você quer saber nas Escrituras? Lá está o alimento. É só você puxar, você tem a comida na mão. Deus tem suprido toda a nossa necessidade. Então esta mulher é sustentada por Elias. Se Elias não viesse, o que nós estaríamos comendo? Se Elias não viesse, como nós estaríamos nesta noite? Que igreja você seria? Que igreja você seria membro? E que tipo de fé você teria? As pessoas são muito ingratas. Essa história, a gente vai morrer contando ela, né? Essa história, a gente vai morrer contando. Se tivesse hoje aqui bastante irmãos na técnica, eu ia pedir para você passar 2 vídeos. Primeiro vídeo seria de uma águia. Ela abre as asas, águia real, ela ganha altura, não com tanto esforço, mas ela ajusta-se às ondas de vento. Vem uma tempestade de vento, ela ajusta, ela sobe, ela continua voando, vem outra onda de vento, ela ajusta suas asas naquela onda e vai ganhando altura. Você está ajustando a palavra. Você está ajustando suas asas de fé na palavra. Cada culto que você vem, você abre as asas e ajusta e vai ganhando altura. Amém. Essa é a verdade. Assim é a águia. Então eu fico, é maravilhoso ver a maneira que ela alça voo. O culto é isso, gente. Eu estou pregando, mas podia estar orando e ir embora. Mas eu estou pregando para que aqueles que ouvem possam abrir as asas e ajustar na onda do vento do Espírito, ajustar a sua fé e ganhar altura em Cristo, ganhar altura na palavra, ganhar altura na vida com Deus.
Agora você pega, aí você vê a asa, ela abria as asas e ganhando altura. Aí você pega o outro vídeo, é um pica-pau que está voando, está atravessando assim um lugar livre, assim, não é mata. Ele sai lá do pico lá e alça voo. Você acha que ele vai cair, rapaz? Ele levanta, depois ele fecha a asa, né? Aí ele, esse é o crente pica-pau. Pica-pau para a águia tem uma diferença muito grande. Quem nasceu no interior não sabe, mas eu nasci lá, eu conheço. Pica-pau, ele vai longe. Ele dá uma arrancada, vai lá em cima, né, rapaz? Depois ele fecha a asa assim, vem para baixo como um foguete, depois ele abre de novo. Eu agora vou fazer um propósito com Deus, eu vou orar, vou jejuar, não vou perder um culto. Quantos dias, meu filho? Quantas semanas? Mas não dura nada. Deixa eu falar uma coisinha que vocês todos conhecem. Não faça propósito, voto de tolo. Não prometa nada a Deus se você não está certo que vai fazer. Não faça isso. Porque Deus irá cobrar isso. Pensa que Ele não cobra? Ele irá cobrar isso. Não sei o dia e a hora, mas Ele vai cobrar. Você prometeu, então eu estou esperando você cumprir. Não faça isso. Que Ele vai cobrar isso. Depois vai ser aquele crente, sabe? Você não sabe como que ele vai indo. Se ele vai bem, se ele vai mal, se ele está bem, se ele não está. Né? Então você tem que falar meio que um jeitinho com ele. Talvez a lua dele não está boa naquele dia. Não é verdade, irmã Antônia? Tem pessoa que fala, ele é de lua, não fala isso por aí? Não tem um dito aí, ele é de lua. Mas Joselma, eu não sou de lua, não. Eu sou sempre que sou para o lado do avesso. Aí está. Tem dia a lua está atrás das nuvens, né? Escuro. Às vezes é lua minguante, né? Porque lua tem suas estações. Lua tem lua cheia, tem lua nova, minguante e crescente. Eu sou meio ruim nisso, mas tem as estações. Às vezes é lua cheia para aquele crente. A lua cheia, vem uma tempestade aí, cobre tudo de nuvem, né? Rapaz, eu vou ver isso hoje, sabe? Eu vou ver isso hoje. Tem quarto minguante, vai por aí fora. Aí você vê assim lá no céu, tem só um risquinho assim. Aquele crente tem só um risquinho, tem só um risquinho de crente lá, só um fiozinho dele. Aí passa um tempo, a lua cheia, está bem. Aí você pega o pica-pau e a águia, você vai ter essa ideia. Deus nos deu uma mensagem que não dá para você vacilar. Agora, Ele lhe deu uma visão. Eu posso vê-lo descendo a rua. O Senhor deve ter dito a ele: haverá uma mulher com aparência de anciã, porém ela é jovem. Tanto passa fome, ficou velha, magra, enrugada, seus ombros estão encurvados. Seus ombros estão esfarrapados, seus braços estão fora das mangas. Ela estará ali no quintal, com 2 gravetos na mão. E Elias, você sabe que isso significa o que aconteceria há 800 anos depois? Ele chegou para a mulher, ela tinha 2 madeirinhas na mão. E o profeta fala,
que essas madeiras são cruzadas, você começa um fogo no meio e assa o pão. Quem andou no mato sabe disso. Deixa eu fazer isso no Nordeste, não. Cruza, começa o fogo bem no meio ali, né? E vai abrindo. Aí o profeta está dizendo, Elias vai ver com duas madeiras na mão. E Elias vai saber o que vai acontecer daqui a 800 anos, que é o Calvário. Ela estava com a cruz na mão. Ela era uma igreja dos dias de Elias. Olha, gente, ela era a igreja de Elias. Que igreja Elias tinha? Aquela mulher era a igreja de Elias. E Elias entrou na casa dela. E todo dia, eles comiam o dia todo. Tinha as refeições normais. Ela não tinha pão. Mas tinha uma mensagem dentro da casa dela. Tá? Então, Elias foi o pão na casa dela. Ela era a igreja que esperava pelo pão. Ela era a igreja que estava esperando pela palavra. E Deus enviou sua palavra. Quem era a palavra? Era um velhinho, um profeta. Deus enviou sua palavra através de um profeta. Malaquias 4, ele enviou sua palavra. Ele veio ao redor, Malaquias 4, 5 e 6, Zacarias capítulo 14, verso 7, e vai por aí afora. Então vai abrindo a palavra, você vai lá em Apocalipse, você vai encontrando os pontos desses grandes celeiros de Deus. Apocalipse 10, versículo 7, Lucas 17, 29 e 30, está ali, Deus cumprindo a sua palavra hoje. Lucas 17 não era para aqueles dias, é hoje. Nos dias do Filho do Homem. É para hoje. Ele diz, e quando ele caminhou, ele viu a mulher. Ele se inclinou sobre a pequena cerca e disse, traga-me um pouco de água para beber. Ela se virou para dizer alguma coisa e pensou, este é um ancião. Ele fala um pouco diferente dos demais. Ele, diferente dos homens comuns, ele não é uma pessoa comum. Há algo sobre os filhos de Deus que eles conhecem um ao outro. Algo que sempre tem sido. Eles conhecem uns aos outros. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. Então ela olhou, ela o viu, ela olhou para ele, ela ponderou. Deve haver algo piedoso neste velho homem. Disse, traga-me um pouco de água. Ela concordou, acenando com a cabeça. Ela faria isso. Ela foi buscar o quê? Então ela ouviu a voz novamente, traga-me um pequeno bolo para eu comer, um pedaço de pão. Ela respondeu, tenho apenas o suficiente para mim e para meu garotinho faminto. Estou aqui pegando estes gravetos, eu os misturei, preparei-os, agora eu tenho estes 2 gravetos para fazer um fogo e preparar o bolo, e eu e ele comeremos e morreremos. E começou a se virar novamente. Ela ouviu uma voz dizendo, mas traga-me um primeiro. O que aprendemos aqui? Buscai primeiro o reino de Deus. Como eu recebi isso?
Não posso lhe dizer, mas coloque Deus primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas traga-me primeiro. Veja, ela não precisou descer e pegar seu último centavo. Ela teve que descer e pegar seu último pedaço de pão. Ela não tinha que ir para isto ou aquilo, ou talvez mudar. Não, ela não estava fazendo isto. Traga-me primeiro para mim, coloque em minha mão. Eu posso ver acenar com a cabeça obedientemente. Isso é o que Deus requer. Você tem a palavra e o Espírito colocados juntos. O alto sacrifício, obediência. Quando o profeta de Deus diz certa coisa, faça, firme-se nisso. Ela inclinou a cabeça. Sim, Senhor. Ela começou a se mover. Então ela ouviu a coisa mais dócil que ela já poderia ouvir. Aquela palavra toda suficiente que todos nós já ouvimos, pois ali vem, através daquele portão, uma explosão da voz do profeta dizendo: porque assim diz o Senhor. Isso é o que esperamos ouvir. Assim diz o Senhor: a panela não ficará vazia, nem a botija secará, até o dia em que Deus enviar chuva sobre a terra. Lá estava ela, amém. Veja bem, olha, quando ela virou para ir fazer o pão, obedecer à voz do profeta, então ela ouviu soar uma voz, dizendo assim: não vai faltar comida na panela, não vai faltar revelação no coração desta gente. Deus foi lá e tomou exatamente Malaquias 4, conectou com Apocalipse capítulo 10 e diz: olha, vou abrir o meu celeiro, eu vou abrir os mistérios, eu vou abrir e vou mostrar o soar dessas trombetas, eu vou mostrar esses selos abertos, eu vou mostrar para vocês como as coisas irão acontecer nos dias finais. Serão dias difíceis, dias trabalhosos, haverá uma grande apostasia, homens amantes de si mesmos e assim por diante, mas terá uma igreja que vai dar ouvido a uma mensagem, que vai pôr pão na mesa todo dia da seca. É um tempo de seca, é um tempo de miséria espiritual, mas tem uma viúva que está comendo todo dia a porção que Deus envia, porque ela recebeu a mensagem, recebeu a palavra e está em sua casa com a porta fechada e um profeta está lá com ela. Nessa igreja tem um profeta, nessa igreja tem ensinamento, nessa igreja tem um assim diz o Senhor, amém. Toda igreja verdadeira, toda igreja real, tem crentes, pastores reais, tem crentes reais na sua igreja, pastores revelados, tem crentes revelados, pastor revelado, tem pão na mesa, tem comida na mesa, amém. Eu não vou terminar, eu tenho que parar por aqui, mas eu não posso deixar de falar isso aqui, ó. Veja bem o que Deus faz. Esta mulher, Deus sabia quem ela era. Deus preparou esta mulher e a colocou numa condição difícil. E torna-se mais difícil quando alguém pede comida para ela. Ela não negou por causa do tipo da pessoa que bateu no portão e pediu. É a mesma coisa de você ouvir um sermão, e aqui o que Deus fala naquele sermão é urim e tumim com a mensagem. Você fala: olha,
Eu não tenho como fazer, mas ali está o assim do Senhor, eu vou fazer. Eu não tenho onde pôr a minha mão para dar um passo sobre esse assunto, mas tem uma coisa, é a mensagem, é o assim diz o Senhor, eu vou fazer. E você verá Deus dar meia volta e dizer: olha, eu vou prover tudo que você precisa. Mas primeiro nós temos que enfrentar o desafio. Agora, esta mulher me faz lembrar de outra mulher pobre. Essa estava morrendo de fome. A outra não. A outra, o Senhor Jesus entrou na sinagoga e ficou assim, olhando assim, porque lá tinha um ritual, né? Fazia uma fila e as pessoas passavam no gasofilácio e depositava suas ofertas. Era o dia de ofertar a casa do Senhor. E o Senhor ficou observando aquela fila. De repente, surge uma mulher pobre. Ela abriu sua bolsa, deu uma balançada assim, tomou o que ela tinha, seus poucos centavos, e pôs ali. Essa passagem está em Marcos 12, 41. E Jesus disse assim para os seus discípulos: está vendo essa mulher? Foi a maior oferta deste dia. Aí as pessoas tomam esse texto para pregar num grande culto de prosperidade. Seu cão voraz. Toma essa passagem da Bíblia aqui, que eu citei aqui, Marcos 12, 41, da viúva, da oferta, e diz: está vendo? Que foi a maior oferta. Ela deu tudo que ela tinha. Então você quer fazer como essa viúva, dá tudo que você tem? Isso aí é antigo. Mas o Senhor não estava visando dinheiro. Qual era a maior oferta? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o coração daquela viúva? Não estava nas grandes ofertas, no dinheiro que ela tinha. Estava no Senhor, no seu dever, na sua obrigação. Ali estava aquela mulher, e o que ela fez ali não foi para uma demonstração de um ato de uma pessoa fiel. Ela fez da maneira mais espontânea. Sabe o que ela fez, irmão Hamilton? Ela deu tudo o que ela tinha. Sabe o que quer dizer isso? Você dá tudo que você tem. Você dá o seu tempo na oração. Você dá o seu tempo na leitura. Você dá o seu tempo na causa de Deus. Você está engrenado nesta obra. Você está atento ao mover do Espírito, tá? Você está doando tudo que você tem para o serviço do Senhor. Seu coração está na palavra. Olha, não é para cortar cabelo, então eu não corto. Ou não é para me fazer isso, então eu não faço. É para me entregar os meus dízimos, eu vou entregar. Ou o que eu devo fazer? Isso, está na palavra? Está na palavra, e vamos lá na palavra. Não é para usar vestes sumárias? Não vou usar. Não é para pintar o rosto? Também não vou. Então você vai ajustar nela. A maior oferta que se dá num culto é você mesmo, não é o seu dinheiro, é você mesmo. É tirar o coração
das coisas materiais é tirar o coração. Olha, eu bem que eu podia ir no culto hoje, mas sabe, eu vou ter que entregar aí um serviço, ter que receber um dinheiro também, ter que ir atrás do cliente. Quer dizer que o serviço e o cliente é maior do que o culto. É isso que eu estou, a comparação é essa. Olha, eu devia ir no culto hoje, mas eu não vou, sabe por quê? Porque surgiu um compromisso, me convidaram para isso, eu vou atender aquela pessoa. Então é você colocar as coisas que você deveria deixar de lado e buscar o Senhor. Você primeiro vai receber o seu dinheiro, vai entregar o seu serviço, primeiro você vai atender o seu parente, vai atender o seu cliente, primeiro você vai atender as suas necessidades, por último, você pensa em atender a Deus. A viúva foi exatamente isso, ela atendeu a Deus em tudo. Agora você pega essa viuvinha dos dias do Senhor, faz ela viajar 800 anos no passado, não no futuro, no passado. E coloca essas duas viúvas juntas, essas duas igrejas. Quem que era mais rica, de Elias ou do Senhor? Qual foi a atitude dessas duas igrejas? A mesma. Ou será que essa igreja aqui, ou essa igreja que me escuta nesta noite, através do canal nosso, ou através da minha voz aqui nessa audiência, essa igreja aqui, será que é a viúva dos dias de Elias, de 1 Reis 17, ou será que essa igreja é aquela viúva que deu aquela pequena oferta e foi a maior que ela deu, que era tudo que ela tinha? Essa igreja está aqui, ou nós estamos aquém disso ainda? Você entendeu? Elas representavam igreja, mulher, igreja. Essa é a noiva. Essa é a noiva do Senhor. Esse é o crente eleito desta hora. É isso que você é. Amém. Agora tem que terminar, senão não tenho tempo para orar. Agora, eu decidi outra coisa aqui, ó. Duas mulheres. Uma era de vida errada, a mulher do poço. Ela nunca iria entrar numa sinagoga, iria. Ela nem sequer podia ir apanhar água lá no poço, no horário, eu não posso ir no horário comercial. Tem que ir no horário depois, que o horário comercial é 17 horas, então eu vou às 17 horas em diante, porque eu não posso ir lá, porque eu sou uma mulher segregada. Quer dizer, ela foi porque todas as pessoas iam apanhar água antes, até o meio-dia. Do meio-dia para a tarde ia para quem quisesse. Ela ia na hora para quem quisesse. As pessoas que não tinham caráter, as pessoas que ofereciam perigo à sociedade, ela oferecia perigo para a sociedade. Sua vida moral era muito ruim. E você acha que passou aquele dia, e aquela mulher não entrou mais na sinagoga? Ela não foi adorar? O profeta diz que ela foi redimida ali no poço de Jacó. Ela não era mais a mulher do poço. Aquela igreja foi redimida de todos os seus pecados, das suas trapaças, da sua vida errada. E a partir de então, ela teve acesso à adoração, porque o Senhor perdoou aquela mulher e apresentou ela como uma mulher salva e liberta diante dos samaritanos. A outra mulher também não entrava no templo, não podia entrar. Ela tinha um fluxo de sangue, e fluxo de sangue não pode entrar na presença de Deus, sabia? Sangue, qualquer lugar do corpo, você tem um sangue que está
tem um fluxo, você não pode entrar na presença de Deus. A igreja não pode ter sangue. A igreja, ela está coberta pelo sangue, algo mais que a neve, não pode ter mancha. E ela tinha um fluxo de sangue, 18 anos. Agora aquela mulher, aquela igreja, se um dia eu puder entrar e chegar diante do sacerdote, e participar da adoração, e participar do sacrifício, e ver o incenso queimar, e as fumaças subir, eu estaria ali adorando, mas eu não posso adorar Jeová, eu sou doente. Nós éramos doentes, não podíamos adorar Jeová, nós tínhamos fluxo de sangue, minha gente. Agora, sabe o que ele faz? Ele vai passando entre a multidão, ele passa pela Batista, Metodista, Luterana, Presbiteriana, passa pelo seminário, passa pelas religiões do mundo, e você está no meio disso, apertando para lá e para cá. Que igreja eu vou? Qual a denominação que eu vou servir a Deus agora? Eu não sei mais o que fazer, eu estou confuso. Como que eu posso servir a Deus? Nada me satisfaz mais. Nada agora dá resposta para minha alma. Eu queria ter um encontro com Deus. E um dia, em um aperto e uma dificuldade, você veio por entre as multidões de crentes religiosos e denominações do mundo, e você se esforçou e tocou no sumo sacerdote, tocou na palavra, e a palavra virou e disse: mulher, você está curada, você está salva. Naquele momento o fluxo de sangue estancou. Naquele momento você foi perdoado. Amém. Não tem mais sangue. Aleluia. Eu não sei se eu estou perdoado, se eu não estou. Eu vou naquela igreja ali, talvez tenha um sermãozinho melhor lá, vai me animar melhor. Eu vou ali, eu vou aqui. Meu Deus, eu não estou certo se a minha vida está correta com Deus. Não tinha uma igreja para responder, não tinha um bispo para responder, não tinha um sacerdote para responder os anseios da sua alma. Oh Deus, tenha misericórdia. Mas um dia você tocou na orla do seu vestido. Ele virou e disse: quem me tocou? A mulher disse: foi eu que toquei nas suas vestes. Ele disse: mulher, os teus pecados estão perdoados. Cadê o sangue? Cadê o fluxo de sangue? Que o diabo ficava ali 18 anos provocando aquilo. Acabou. Aquela mulher foi para casa livre, levou o testemunho para o sacerdote e entrou para adorar o Senhor, porque agora ela é redimida. A igreja que encontrou a palavra naqueles dias, a igreja que encontrou a palavra nos dias de Elias, e a igreja que encontrou a palavra em nossos dias, essa igreja que Deus levantou por Malaquias 4, profeta do Senhor, que fez livre. Não há nenhuma condenação mais para ela, ela está livre. Não tem fluxo de sangue, você não está mais em adultério, em prostituição. Ele encontrou com você no poço, ele foi na sua casa para multiplicar o pão e a farinha. Sim, as escrituras lá do passado entrou na sua alma, está tão viva, presente e real nesta noite, como foi naquele dia para a mulher do fluxo, para a mulher lá do poço de Jacó, para a mulher de Elias, a viúva que estava ali passando fome. A palavra é tão viva, tão poderosa hoje para nós, como foi para aquelas pessoas, para aquelas mulheres naqueles dias. Amém. É isso que Deus tem feito comigo e com você. Eu não tenho o direito de dizer que não posso. Eu tenho direito e razão para dizer: eu posso, eu vou, eu faço o que o Senhor me dá condição. Deus abençoe em nome do Senhor.